e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como é que vocês estão encarando a questão da energia e da espiritualidade na vida de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para que vocês possam estar sempre acompanhando as nossas novidades. Vamos fazer uma reflexão. A gente está olhando para a nossa espiritualidade como se fosse algo que a gente recorre no momento de desespero, no momento que a gente precisa pedir ajuda, e a gente olha para os nossos corpos energéticos, para o nosso corpo energético, ou para como está a nossa energia, simplesmente quando a gente começa a recorrer a situações também de estresse e a gente não vê mais solução em outros lugares e a gente vai buscar essas soluções para o nosso dia a dia. Se você está fazendo isso, é bom a gente bater um papo e conversar um pouco. Por que as coisas acabam acontecendo e por que a gente está sendo negligente com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde energética, como se ela fosse um elemento separado do nosso corpo físico, né? Então, no fundo, as pessoas tratam essas questões como se elas só precisassem ser acessadas no momento de ajuda, no momento de desespero. Então, você vai para uma igreja ou para os seus templos e vocês pedem, vocês rezam aquele momento da espiritualidade, né? Da mesma forma, a gente recorre a algumas terapias holísticas, energéticas, quando a gente já perdeu completamente a fé em algumas outras frentes de solução, e aí nós recorremos a essas energias para poder trazer algumas soluções que são esperadas no momento de estresse e dor. E é justamente nesse ponto que eu quero conversar com vocês. Então vamos lá. Primeira questão nós sabemos que nós somos seres da natureza. E como seres da natureza, como tudo na natureza, nós somos energia, nós somos pura energia, né? E também já entendemos que a espiritualidade está aí, tá? À nossa volta, só que ela não está só à nossa volta, nós também somos parte dessa espiritualidade. Então, assim, faz sentido para você que a gente só olhe para essas duas questões em momentos de desespero? Então, assim, esse é o primeiro ponto de reflexão que eu quero trazer, né? Se a gente já entendeu que o todo, que a nossa composição, ela tem a forma do todo, a gente é composto por campos energéticos, corpos físicos, mental, superior. Tem lá no nosso vídeo que a gente já fez, o nosso vídeo número 1 e número 2, que já foram gravados, vocês vão encontrar lá no YouTube. Se nós já entendemos isso, então se faz parte da nossa composição todos esses corpos, como é que a gente só presta atenção ou só dá atenção para esses corpos um dia, hora da semana, dia de ir pro templo cultuar minha parte espiritual, o dia que eu vou fazer uma terapia holística, qualquer ela que seja, se isso tá com a gente todo dia. Então, a primeira coisa que a gente precisa é considerar o ser humano na sua totalidade. Porque se a gente não fizer isso, a gente está querendo assumir que, na verdade, nós somos um conjunto de carne, osso, músculo, órgãos, e que essa é a nossa totalidade. Só que a nossa totalidade vai muito além disso. Então, o holístico, quando a gente fala de holístico, tratamentos holísticos, terapias holísticas, a gente está falando justamente de olhar para o ser humano na sua totalidade, em todos esses campos, em todos esses corpos. O quanto que você está se preocupando só com o seu corpo físico, só com o que é material, só com as coisas materiais e deixando de lado todas as outras questões, ou porque a gente não as enxerga, apesar da gente saber que elas existem, e aí a gente negligencia essas questões. E isso, se a gente parar para pensar, a gente já faz isso, inclusive, com aquilo que a gente sabe que existe e enxerga, que a gente materializa. Então, por exemplo, nosso coração.
A gente conhece a forma do coração, a gente sabe que ele existe, ele está dentro da gente. E a gente negligencia o coração o tempo todo, porque a gente come mal, porque a gente fuma, porque a gente não faz exercício físico, né? Então a gente está negligenciando, mesmo a gente tendo a racionalidade, mesmo a gente sabendo, mesmo a gente estudando, a gente negligencia o nosso coração quando a gente, em cada ato nosso, a gente não para pensar que devemos tomar conta do nosso templo, nosso maior templo, nosso corpo físico, certo? E aí, quando a gente fica doente, quando a gente infarta, ou quando a gente tem alguma outra questão de doença no coração, a gente entra em desespero e aí a gente querer resolver tudo naquela. Vou começar a comer bem, vou começar a fazer ginástica, vou começar a andar, E aí você acha que ali você vai resolver tudo. Então, se a gente faz isso com aquilo que a gente vê, que a gente sabe que existe, que a gente conhece, você imagina o que a gente está fazendo com os nossos campos espirituais e com os nossos campos energéticos. A gente está criando massas e massas e massas. E quando eles chegam no corpo físico, às vezes a gente nem lembra e nem sabe ou nem atenta que não são questões físicas que estão trazendo aquela dor no corpo físico. São questões que foram materializadas no corpo físico, mas foram criadas nos nossos corpos espirituais, nos nossos corpos energéticos. Então, é sobre isso que eu quero conversar, é sobre isso que eu quero falar, porque é muito importante que a gente olhe para o nosso corpo considerando a totalidade dele, e não só o nosso corpo material, aquilo que é materializado, o nosso corpo físico. Que a gente consiga olhar para ele e entender a totalidade da origem de todas as nossas questões, de todas as nossas doenças, da onde vêm nossas depressões, por que elas acontecem, né? Várias doenças físicas, várias, essas síndromes de pânico, de onde elas vêm, por que elas estão acontecendo. Porque a gente, de alguma forma, a gente marca dia da semana para olhar, quando marca, para olhar para essas questões. Quando, na verdade, a gente tem que diariamente exercitar, diariamente colocar atenção nessas questões. O que eu estou entregando para o meu corpo energeticamente nessa ação, nesse momento? Porque é isso que eu vou ter de volta. O que eu estou entregando para a minha espiritualidade nessa ação, nesse momento? E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente vai ter respostas muito melhores no nosso corpo físico. E não o contrário. A gente está pensando no corpo físico, abandonando nossos outros corpos. Quando lá é onde estão as origens das coisas que acontecem no físico. Aí quando acontece no físico, vai rezar pelo amor de Deus. Vai pedir pelo amor de Deus para as coisas. Aí vai fazer, aí faz tudo. Aí quer fazer tudo. Aí já não quer nem saber de onde vem, quem que é. E aí sai desesperado. Então vamos tentar inverter. Vamos estudar. Vamos procurar saber. Vamos entender o que é isso. Para que a gente consiga ter uma vida num fluxo melhor, com uma energia melhor, né? Sem tanta dor. Eu já falei em outros vídeos. A vida não é para ser doída, não é para doer. Quando a gente sente essa dor, é porque a gente está se afastando de nós mesmos. Quando dói, é porque a gente está indo no caminho, porque a gente está nadando contra a maré. Então, fiquem com esse pensamento, curtam o vídeo, podem compartilhar, dividam com as pessoas que vocês sabem que estão em dores, compartilhem esse vídeo, para que as pessoas que estão em dor ao nosso redor, elas possam ter esse clique, ter essa nova visão sobre o holos, sobre o todo, ter essa compreensão, né? Porque só assim, se nós somos frutos de todo o meio, se nós somos resultado, né, dessa energia que acompanha a gente, se todo mundo tiver nessa onda de medo, se todo mundo tiver deprimido, se todo mundo tiver mal, as nossas frequências energéticas também vão baixar. Ou a gente aprende a lidar com todas essas questões de energia e espiritualidade para a gente conseguir ficar num nível frequencial diferente, ou a gente vai ficar junto
E aí é muito difícil de sair, porque aí as doenças já se instauram e a gente fica com dificuldade de sair dali. Então façam isso, se não por vocês, né? Por quem está precisando, compartilhem, curtam, comentam. Traz as questões, traz as dúvidas, para que a gente possa cada vez mais estar ajudando, tá bom? Obrigada, tenham todos uma ótima semana.